Então, amigos, hoje eu vou falar para vocês os 5 pilares que me trouxeram até aqui. Os 5 pilares que me basaram na vida, que me trouxeram até esse momento agora como investidor, como incorporador, como construtor. Então, o primeiro pilar é a ordem e a disciplina. Eu sempre procurei ter isso na minha vida desde jovem. Mas se a pessoa não tem, ele pode buscar aprender isso aí. Ter ordem consigo mesmo, ordem com as coisas que ele vai fazer, tudo ter uma maneira de fazer, um início, um meio, um fim. Não é? Ter as coisas organizadas, saber onde buscar cada coisa, saber onde organizar cada coisa. Essa disciplina, a disciplina é consigo mesmo também. É disciplina de acordar um determinado horário para fazer um determinado serviço. É disciplina para ter um horário para estudar, um horário para trabalhar, um horário para ter o desfrute da vida, assistir um filme. Então toda a vida da gente, ela precisa de uma rotina, precisa de uma organização. Se a gente não faz isso aí, vira como se fosse assim um emaranhado de coisas que a gente perde o fio da meada de como chegar em algum lugar. Então a ordem e a disciplina é uma coisa assim. O que é a disciplina? Se você trabalha para alguma empresa, se você não for disciplinado, dificilmente você vai conseguir fazer fluir bem o seu trabalho dentro daquela empresa. Você pode ser um expert. Você pode, antigamente, a gente contratava, vamos dizer assim, os engenheiros, aqueles experts da universidade, que só tirava nota A, né, nota 10. Então as empresas contratavam aquelas pessoas e botavam na empresa para trabalhar, porque aquelas pessoas tinham aquele conhecimento, né, aquela rapidez no raciocínio. Depois descobriu o seguinte, que muitas vezes a pessoa tem esse QI mais avançado, mas não sabe lidar com pessoas, não trabalha em equipe, né? Não sabe lidar com o ser humano. Então nós vamos ver, é um dos pilares mais na frente aí que eu vou falar. Então essa lida em equipe, né? Em trabalhar com as pessoas, trabalhar no horário certo, chegar no horário para cumprir aquilo que deve ser cumprido, fazer as coisas nos momentos certos, né? Respeitar a autoridade, seja, o que é autoridade na obra? É o superior. Se ele é um gerente de produção, porque numa obra um engenheiro que está trabalhando, isso pode ser em qualquer coisa, até no seu trabalho também. Uma empresa, um engenheiro que trabalha numa empresa, ele entra como um gerente de produção. Tá? Nesse momento aí ele vai sair medindo as coisas na obra, depois vai para um gerente de obra. Ele pega um tanto maior de responsabilidade, cuida da alimentação do pessoal, da arrumação da obra, da chegada dos materiais. Ele faz um trabalho mais elaborado do que o gerente de produção, que acompanha mais a produção de perto, a qualidade da produção. Depois ele vem ser um gerente de contrato. Né? Acima do gerente de contrato tem um dono da empresa. O gerente de contrato ele vai cuidar dos contratos. Então, se não tiver essa ordem constituída de obediência de vida de um para o outro, a gente pode questionar? Pode. Agora tem que saber até onde questionar e desde quando a gente, vamos dizer assim, é mandado fazer uma coisa, a pessoa fazer, elaborar e procurar fazer da melhor maneira possível. Uma das coisas dentro da ordem da disciplina é você considerar a empresa que você trabalha como se fosse sua. Eu trabalhei 19 anos na empresa. Eu tinha empresa, desde quando eu entrei, eu tratava a empresa como se fosse minha. Ou seja, o que é que eu faria nessa posição aqui agora? Como é que eu ia querer que fosse o cuidado com isso aqui? Então, tudo isso que eu estou falando está dentro da ordem da disciplina. Não tem desenvolvimento, não tem progresso sem ordem. Não tem progresso sem ordem. Toda empresa, se ela não se organizar, ela não cresce. E se ela crescer, ela não fica muito lá em cima. Ela vai chegar um momento que vai precisar arrumar, ou ela cai, ou ela quebra. Não é você arrumar, ter ordem na compra, ter ordem na escolha dos profissionais, não é? Ter disciplina para recebimento de material, de verificar a qualidade. Então, eu falaria aqui o dia todo sobre ordem e disciplina. Mas eu acho que o que eu trouxe aqui é suficiente para ter uma noção do que é que eu estou falando da ordem e da disciplina. Um segundo pilar que eu tenho assim na minha vida é a vontade de aprender. Né? Sempre eu procurei aprender na minha vida. Desde quando eu estava na universidade, que eu fiz engenharia, e ao mesmo tempo que eu estava fazendo engenharia, eu fiz arquitetura na Universidade Federal, né? Fazia os dois ao mesmo tempo. Saía correndo de uma faculdade para outra, pegava ônibus, aí estudava de madrugada, virava à noite, tomava café com Coca-Cola. Era um negócio, né? Depois eu formei, fui trabalhar com engenharia, formei primeiro em engenharia e arquitetura, faltando um pouquinho tempo, eu tive que largar para ganhar dinheiro, porque eu fui trabalhar numa empresa e eu tinha que escolher entre ficar indo para a faculdade ou produzir o suficiente para me dar uma condição confortável de vida. Então, tanto na universidade, nas duas universidades, eu procurava aprender
Tudo que me ensinavam eu procurava aprender. Qualquer coisa que a universidade trazia para mim, eu procurava aprender aquilo ali. Então eu via colegas dizer, não, isso não vai ser importante na minha vida profissional. Mas em algum momento a gente utiliza aquilo que é apresentado para a gente. E a gente tem duas formas de lidar com a coisa. Se eu sento numa sala de aula, se eu sento diante de um curso, se alguém está me ensinando uma coisa, eu posso perder tempo com a memória em outro lugar, com o pensamento em outra coisa, ou eu posso aproveitar, já que eu estou ali, e vou aprender o que estão me ensinando, não é? Então, assim, essa vontade de aprender a técnica correta, porque para tudo na vida existe a maneira de fazer e a técnica correta de se fazer. Na construção civil a gente vê muito isso, muitos vícios de construção, muitos vícios de comportamento, muitos vícios de nomenclatura, pessoas que usam a terminologia errada com determinada coisa. Então, não tem o preciosismo, aquele preciosismo de querer fazer a coisa certa. Então, se existe uma norma, é o certo, ela vai auxiliar, vamos cumprir. Se existe uma norma, vamos procurar conhecer ela. Se existe uma maneira, um procedimento de fazer, vamos trabalhar fazendo aquele procedimento. Então, buscar conhecer a técnica é uma coisa que sempre faço. Eu venho sempre fazendo. Nunca eu acho que eu sei tudo. Nunca eu acho que eu sei tudo. Eu estou aqui agora falando. Quando eu sair daqui, eu vou estudar alguma coisa. Né? Se seja da minha área, seja de outra área, porque para a gente ter previsibilidade, quando a gente trabalha em qualquer área, a gente tem que ter alguma previsibilidade. O que é previsibilidade? É você ver na frente. Para eu saber, eu não sei qual foi a pessoa que falou, se não me falha a memória, foi o Hatzel, né? Que é o princípio da analogia. Né? Se estuda o passado para se entender, compreender o presente e se prever o futuro. E isso é uma coisa que eu aprendi e venho fazendo. Então, é bom estudar o passado das empresas que quebraram, é bom estudar o passado das empresas que deram certo. Para eu entender o momento, é bom estudar um pouco de política, para entender o que está acontecendo, o que é Selic, o que é que está acontecendo com a Selic, o que é que vai acontecer se a Selic subir, se a Selic descer. Então nós temos que ter essa visão macro da coisa. A gente não pode se limitar, não, vou querer aprender incorporação imobiliária, vou querer aprender empreendedorismo na área de construção, que é o que eu venho ensinando aqui para vocês. E vocês focar, não, só vou aprender isso aqui, focar nisso aqui, o resto está tudo ligado a isso aí. Tudo, a política do seu país, as leis que estão saindo no seu estado, as leis que os vereadores estão fazendo na cidade para limitar gabarito, criar afastamentos maiores. Então, tudo isso está no seu setor. Você tem que compreender bem isso aí, para você poder ter um crescimento na vida. O que foi que me trouxe até aqui? Eu não me limitei só no estudo técnico. Eu sempre procurei estudar mais alguma coisa. Isso, esse estudar, procurar querer buscar conhecimento, é uma coisa que todo profissional que quer trabalhar em qualquer área para ter sucesso, ele vai ter que fazer. Esses 5 passos que eu estou botando aqui, esses 5 pilares, serve para qualquer profissão. É claro que eu estou falando dentro do empreendedorismo imobiliário, mas serve para qualquer profissão. Qualquer profissional que queira se embasar nele para ter um sucesso na vida profissional, é só ver o que é que eu estou falando aqui, né? Então, aprender, essa coisa do segundo pilar, vontade de aprender. Aprender com as pessoas, com todos. Eu sempre assim, olha, eu tenho funcionários que trabalham no campo. Eu sempre procuro ouvir os funcionários. Às vezes a gente dá uma solução, o funcionário diz, doutor, mas tem isso aqui, e o senhor acha que, olhando por esse lado aqui. Então, o que o empreendedor tem que fazer é ele ter uma consciência de que a melhor ideia não é a dele, nem sempre a melhor ideia é dele. Né? Pode até ser, mas nem sempre a melhor ideia é dele. A melhor ideia, o empreendedor tem que ter a clareza suficiente para identificar dentre as ideias qual é a melhor. Aí sim, eu vou dizer que ele é um bom administrador. E isso é querer aprender. Eu já passei por algumas experiências de vida que me fizeram aprender com funcionários, me fizeram aprender com terceiros, com colegas, com parceiros. Não é? Na rua, às vezes, com uma pessoa, prestando atenção, porque a gente pode aprender de duas formas, ou errando e aprendendo e fazendo de novo, ou procurando ver onde foi que os outros errou e fazer certo. Né? Existe um caminho da pedra para tudo. Quem vai ser um cirurgião, ele vai encontrar um caminho de ser o melhor cirurgião.
Ele pode procurar um caminho aprendendo com os outros ou errando nos outros lá, atirando vida de pessoas, errando, passando por cima. Então eu prefiro aprender com os erros dos outros. Eu prefiro aprender assim, com as experiências, com o que vem acontecendo. E isso traz para a gente um conforto melhor e um aprendizado, um desenvolvimento como ser humano e um desenvolvimento como profissional. Outro pilar, terceiro pilar, porque o primeiro, ordem e disciplina. O segundo, vontade de aprender. O terceiro, planejamento. Eu tenho um amigo que diz assim, que eu vou planejar minha entrada no céu. Na realidade, eu tenho até um amigo que fez isso, mais ou menos assim. Ele fez um cronograma da vida dele, ele é engenheiro também, fez um cronograma da vida dele, bom, idade laboral, vou ter aqui até 70. De 70 e tanto, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, daqui eu acho que daqui para diante não dá mais para fazer nada, né? E eu não faço assim não, eu faço um planejamento, na realidade eu faço um planejamento a longo prazo e eu faço planejamentos a médio prazo e planejamentos a curto prazo. No país que a gente vive, com essa volatilidade política e a volatilidade da nossa moeda, se a gente estudar o Brasil de 20 anos para cá, porque a gente não deve pegar o país e estudar de 2 anos para cá, 1 ano para cá, não é assim. A gente tem que pegar um tempo mais longo para compreender a dinâmica do que está acontecendo naquele país. Observar o que está acontecendo nos países vizinhos, no que está acontecendo no primeiro mundo, né, que chamam, né, nos grandes países, qual é a tendência. Então, essa observação faz com que a gente trabalhe aquela previsibilidade que eu estive falando aqui, mas é importante a gente planejar. É importante, a curto prazo eu uso minha agenda. Eu tenho uma agenda no Google que eu coloco eu tenho um planejamento, para o ano todo eu saio botando planejamento assim. Aquilo que vai surgindo eu vou botando na minha agenda. A minha agenda trabalha de hora em hora, para eu aproveitar melhor o meu dia como profissional. E dentro dessa agenda, eu sempre tenho assim, dentro do dia, o que é que eu tenho que fazer naquele dia? Aí eu boto ali. O que eu tenho que fazer naquele dia eu boto como prioridade. É minha prioridade, é o que eu tenho que fazer. Então eu já acordo pensando em fazer aquilo ali. Aquilo eu tenho que fazer naquele dia. Aquele dia, para mim, eu venço ele quando eu cumpro aquele objetivo. Então, eu tenho assim, são as necessidades imediatas. Deveres que tem que cumprir, né? Reuniões marcadas, determinado horário. Coisas que tem que pagar naquele dia, não é? Comparecimento a um lugar, senão dá um problema. Então isso aí a gente faz assim. Outros itens assim, o que é para ser feito naquele dia, mas não precisa ser de imediato, né? Você ter que fazer alguma coisa dentro do dia, você já cumpriu aquilo que é essencial, aí você parte para fazer o que você tem que fazer naquele dia. E depois, se você vencer, conseguir fazer as coisas que você tem que fazer naquele dia, vamos fazer as outras coisas que são uma necessidade, mas não precisa ser de imediato, mas não vamos perder tempo também deixar de fazer. Mas são coisas que às vezes a gente puxa um pouquinho da frente da agenda para trás, para cumprir, para adiantar alguma coisa. Então o planejamento diário é uma coisa que eu faço. Semanal, sexta-feira eu planejo a semana seguinte. Isso eu já venho preenchendo ao longo dos meses, né? Mas a partir do momento que a gente vai se aproximando, eu vou ajustando aquilo ali. E a minha agenda muitas vezes é em função daquilo que eu estou fazendo, né? Se a gente está fazendo incorporação imobiliária, a gente faz uma agenda parecida com o fluxo dos trabalhos que devem ser feitos na incorporação imobiliária, no empreendimento imobiliário. Se você está trabalhando, prestando serviço para alguém, a sua agenda vai ser adaptada para cumprir aquelas atividades que são inerentes do profissional que presta serviço para terceiros, né? Então, uma coisa importante também é a gente não se perder dentro daquilo que está fazendo. Quando eu ensino incorporação imobiliária, eu não fico assim trazendo conceitos, eu já entro lá já no fluxograma, né? A pessoa já entra ali, aí eu vou conceituando ao mesmo tempo, porque você já vai começando a trabalhar ali, você já vai começando. Então tem início, depois eu coloco ali, vamos dizer assim, a ideia do negócio, né? É o início, depois procura do terreno, e aí eu vou fazendo o meu fluxograma. Esse fluxograma pode ser para qualquer negócio. A gente faz o fluxograma para onde vai, se não der certo eu subo, se não eu desço. Então isso faz parte do planejamento. O planejamento é uma coisa boa. Experimentem fazer planejamento com as pequenas coisas, que vocês vão ver que as coisas vão fluir muito mais. Então o terceiro pilar é o planejamento, que eu também podia falar muito mais aqui sobre isso, mas eu vou ficar só nisso aí hoje. Outra coisa, o desenvolvimento das habilidades com o ser humano. Isso aí eu coloquei como quarto item para falar, não é? Porque na realidade, para a pessoa crescer na vida,
Pode ser que a pessoa cresça sem isso. Eu conheço, vamos dizer assim, pessoas, né, que conseguiram sucesso na vida profissional, né, que não tiveram, não têm essas habilidades, né, a habilidade de lidar com gente, lidar com pessoas, saber administrar pessoas, você ser um líder, porque existe a diferença entre o líder e o chefe. O chefe é aquele que coloca ali, muitas vezes a instituição, a empresa, o banco, você bota a pessoa ali, e a pessoa, por uma competência técnica, está ali e os outros vão ter que obedecer ele porque ele está lá. Obedece, porque senão perde o emprego, obedece que a empresa botou ele aí, senão ele é prejudicado de alguma forma. Mas tem também aquela pessoa que é líder, é aquela pessoa que sabe lidar com o ser humano, ele sabe incentivar, ele sabe trazer a pessoa para o que precisa ser feito, ele sabe reunir, escolher as pessoas certas. Ele sabe lidar, sabe como resolver uma situação, né? Eu conto sempre uma história de um pedreiro que eu tinha, né? Não vou dizer o nome dele, não. Eu tinha um pedreiro que ele era excelente. Pense numa pessoa excelente. Você botava... Eu ia fazer um banheiro, eu entregava o projeto para ele, eu não ia visitar o banheiro mais. Ele fazia tudo e eu ia lá depois de pronto. Não encontrava uma... Olha, era difícil e era rápido ele. Agora era uma pessoa difícil de lidar. Pense numa pessoa difícil de lidar. Eu às vezes estava no escritório, quando ele chegava na porta, eu dizia, meu Deus do céu, me dá paciência para resolver essa situação. E ele vinha, ou era a comida que estava ruim, ou era o transporte que ele queria outro, ou era o ambiente. Rapaz, o cara arranjava problema com tudo que ia fazer, mas era um excelente profissional. E eu podia, se eu fosse esquentado, eu podia, no primeiro momento que ele me trouxe a queixa, me zangar com ele, mandar ele embora, e eu ia perder aquele profissional. Uma vez eu fui fazer um prédio lá aqui perto, uma cidade aqui, Feira de Santana, prédio lá. E aí eu estava andando, indo para o prédio, né? O prédio ficava num quarteirão, e eu vejo, aquele pedreiro, tinha perdido contato com aquele pedreiro, porque ele tinha ido trabalhar na cidade que eu morava, e eu via ele passando de bicicleta lá. Aí corri atrás dele, suei que não foi brincadeira, gritando o nome dele, fulano, até que ele me viu e parou, freou a bicicleta, eu encostei, digo, rapaz, você tá onde? Não, eu moro aqui, eu vim passar com minha família aqui, eu faço uns bicos aqui, bico é pequeno serviço que eles chamam, né? Eu faço uns bicos aqui, eu digo, bom, então, rapaz, é o seguinte, tô fazendo um prédio ali, eu quero que você veja, vai amanhã lá conversar comigo. Ele, prédio aqui? Eu digo, é interior, mas já tá começando a pegar essa onda de prédio aqui, né? Prédio na cidade. Aí ele foi no dia seguinte conversar comigo. Chegando lá, ele olhou a fachada, era o filé mignon, porque a fachada era toda em cerâmica. Assim, boa parte dela, não toda em cerâmica, mas boa parte dela era em cerâmica. Então ele foi conversar comigo já dizendo o seguinte, eu venho trabalhar com você, mas eu só quero trabalhar na fachada. Ele era desse tipo, ele tinha querer. Se ele não se mandar fazer cimentado, que o preço é barato, ele não queria. Ele só queria entrar onde dava dinheiro. Aí eu digo, rapaz, então você vai trabalhar na fachada. Ele tem outra também. A fachada é toda minha, não bota mais ninguém aí. Eu parei, digo, rapaz, mas eu tenho um prazo. Eu digo, mas não se preocupe com o prazo, que o prazo eu resolvo. Então eu aí, olha, aceitei ele. Foram alguns meses aguentando, né, as exigências dele, entrava. E tinha coisa que eu não atendia, porque também, às vezes, é um abuso, mas eu não atendia. Não era brigando com ele, mandando ele embora. Eu não atendia falando, mostrando, aquela coisa ali que às vezes o pavio fica curto, mas não pode explodir, né, com a pessoa para manter o bom profissional e o bom relacionamento com aquele ali. Então, esse relacionamento com pessoas, saber lidar, saber administrar, não se colocar, às vezes a pessoa tem um orgulho, uma vaidade para administrar, que qualquer coisa de alguém que pegue naquela vaidade ou naquele orgulho, ele estoura, bota tudo para fora, bota tudo a perder. Por causa do emocional, não tem um emocional bem trabalhado. E quem tem um emocional que trabalha bem isso aí, para lidar com pessoas, não é? Eu tenho, por exemplo, assim, o respeito ao ser humano, respeitar todas as pessoas. Todas as pessoas merecem respeito, tá? Do menorzinho ao grande. Merece respeito e consideração. Com isso você cativa as pessoas. Quanto mais você respeita elas, mais elas vão respeitar vocês. Isso é uma coisa assim que todo profissional deve ter. Não é chegar, faça aquilo ali. Não, não é isso. Tem que fazer, olha, fulano, falar com firmeza não é falar com agressividade. Tem isso aí que a pessoa tem que ver. Eu sou muito pelo mérito, pela meritocracia, pela pessoa que vamos dizer assim, a gente coloca ele na empresa por onde ele merece estar na empresa. E não por aquela coisa de amizade, porque é meu amigo, vou botar aqui. Não. Se ele é bom, ele é bom. Se eu posso botar uma pessoa boa do meu lado,
Mesmo não sendo aquela pessoa que não é muito próxima, vai fazer o trabalho melhor, eu boto ela. Porque a gente tem que pensar no negócio. A gente tem que pensar naquilo que a gente quer realizar. É por isso que muitas vezes as famílias, as empresas familiares não vão para frente. Porque o que acontece? A pessoa pega o filho e bota ali. Tem um ditado que diz assim, avô rico, né? O filho do avô é nobre e o filho do filho é pobre. Né? Por quê? Porque muitas vezes esse mérito não é levado em consideração. Essa meritocracia não é levada em consideração. Pelo lugar, a pessoa está ali porque merece estar ali. Então, a gente tem que reconhecer o valor daqueles que trabalham com a gente. Seja um corretor, seja um arquiteto, seja um engenheiro. E é para a gente poder fazer a coisa conforme deve ser feito. Isso aí é uma coisa básica, não é? Esse é o quarto. É saber lidar com gente, saber lidar com pessoas. Isso pode levar você bem mais à frente do que você pode imaginar. E você fazer, e principalmente nessa área de incorporação imobiliária, que você precisa fazer grupos de interesse, unir pessoas, unir o investidor, unir o arquiteto, unir aquela pessoa que quer trabalhar na área, unir aqueles que querem aprender e estão querendo ficar ali junto. Então, às vezes o dono do terreno entrou com o terreno, mas ele quer trabalhar, bota ele para trabalhar. Ele vai levar a parte do terreno. Mas ele quer, eu quero participar da equipe, tudo bem, vem cá, participe das reuniões aqui, não tem problema. Né? Então, você saber trabalhar com gente, saber convencer a pessoa, né? Você saber transformar. A pessoa às vezes vem de uma força diferente, brigando, e você vai, pega aquilo ali, pega uma palavra, vai trabalhando ele para ele sair bem dali de onde você está. Isso é uma coisa que você tem que desenvolver, porque foi um dos pilares que me trouxe até aqui. Um quinto e último pilar que eu tenho assim é insistir, persistir e não desistir. Porque na vida da gente, nem sempre de primeira a gente acerta. Eu trabalhei muitos anos, como eu falei, numa empresa e num determinado ponto a empresa mandou embora. Mandou porque não tinha obra. Naquele momento que ele mandou embora, eu tinha duas formas de fazer. Ou eu ia baixar a cabeça e ir para casa, me jogar numa cama, ou ver o que eu ia fazer. Na época estava uma crise que não era brincadeira, isso tem 30 anos atrás. Né? Na época estava uma crise que não era brincadeira. Não tinha trabalho em lugar nenhum, mas eu tinha minha casa era um terreno grande. Eu desmembrei, fiz o desmembramento de um pedaço e iniciei uma construção lá. Eu digo, eu tenho minha rescisão, vai chegar no finalzinho ali, dá para terminar a casa. Se não, no finalzinho eu vendo ela, pelo menos eu paro. Aí eu fiz uma divisória e comecei a trabalhar naquela edificação ali que eu estava, que não parei, comecei a trabalhar. Quando depois, assim, quase um mês depois, a empresa, apareceu uma obra para a empresa, me ligou para eu voltar para trabalhar e eu voltei. Mas já tinha começado o empreendimento, terminei. Ao mesmo tempo ali, meio-dia, ia lá correndo, dia de sábado, domingo, ia lá ver uma coisa, dava um jeito. Depois, mais na frente, botei um estagiário, porque ficou difícil levar sozinho. Aí eu botava um estagiário e ficava olhando as coisas para mim, falando por telefone. Mas assim, é a maneira que você vê a coisa. Você pode arriar ou você pode se levantar e partir para a luta. Isso aí, vamos dizer assim, faz parte do insistir, do persistir, né? Então, quando eu fui iniciar meu primeiro negócio imobiliário, eu tenho um vídeo aí que eu gravei, como é meu primeiro negócio imobiliário. Pensam que eu sabia? Não sabia, não. Primeiro eu comecei a fazer negócio imobiliário. Quando eu saí da faculdade, eu não sabia aprovar um projeto na prefeitura. Não sabia aprovar um projeto na prefeitura. Eu tive que aprender como era que aprovava um projeto na prefeitura. Não sabia. Eu não sabia que a gente tinha que fazer o CREA. Eu já tinha que fazer o CREA, depois tinha que dar baixa no CREA, depois tem que fazer o CAT. Tudo isso a faculdade não ensina isso aí. Eu tive que aprender perguntando, vendo. Hoje eu fiz, vocês sabem, um livro que tem tudo isso aí, ensinando como é que aprovam na prefeitura, né? Como é que começa a ser empresário. Para começar a ser empresário, você tem que saber o básico. Ainda mais, assim, vamos dizer assim, entrar na incorporação imobiliária, que tem leis, que tem uma série de coisas que regem, que precisa, tem regras para seguir, tem normas para fazer acontecer, para cumprir. Então foi uma busca. Eu tinha hora assim que eu pensava, não vou fazer isso mais não, é muito trabalhoso. E ainda mais as dificuldades que eu não tinha, na minha época não tinha internet. Na minha época, quando eu comecei a fazer isso, era a época do telefone. E não tinha, então não tinha internet, como é que eu ia conseguir fazer aquilo ali se eu não tinha informações?
Então, existia um curso na época, um curso teórico, extremamente teórico, que na época eu fiz para aprender. Extremamente teórico, naquela época, lá atrás, né? E aí, por quê? Porque hoje, olha a facilidade que vocês têm. Qualquer coisa que vocês querem aprender hoje, vocês entram na internet, tem lá, meu filho aprendeu a fazer churrasco na internet, lá no YouTube, como fazer churrasco. Então, ele hoje é expert em churrasco, ele aprendeu. Hoje a gente não tinha isso. Hoje a quantidade de conhecimento que você tem acesso hoje, você pode insistir, persistir, buscando conhecimento, fazendo anotações, para poder fazer acontecer a coisa. Né? Então não pense que eu sabia, eu não sabia. Quando eu fui comprar o terreno, eu comprei o primeiro com muita insegurança. Eu tinha um advogado, amigo meu, eu fui a ele me... Olha, o que é que eu preciso para poder... O que é que eu preciso para poder, assim, comprar um terreno com segurança? Aí ele me disse assim, são 19 certidões que você tem que comprar. 19 certidões. E aí eu fui buscar conhecer o que era cada uma. E antigamente não tinha. Hoje você quer certidões, você encontra quase todas na internet. Naquela época, não tinha saque, não, que é tudo junto. Eu tinha que buscar num bairro, outro no outro bairro, outro no... Era, pegar o carro, bater perna, sair pegando todas aquelas certidões, ir no cartório. Hoje não, a maioria das certidões você pega na internet, dá um clique lá, desce tudo para você. Então são coisas assim, que são 5 pilares que me trouxeram até aqui, né? Que é a ordem e a disciplina, a vontade de aprender, planejamento, como planejar a vida, planejar até o pensamento se precisar, desenvolvimento da lida com o ser humano, com qualquer pessoa. Eu dou um conselho, examine isso aí, vá aprendendo em casa a lidar bem com as pessoas dentro de casa, a compreender, a resolver, né? Aquela coisa, é um exercício, aprender a lidar com pessoas a gente começa em casa. Né? Começa em casa, começa no trabalho, começa na universidade, começar a saber reunir, saber convencer, saber mostrar a realidade para alguma pessoa que está toda iludida ali achando que é uma coisa diferente do que você pensa. Então você vai, vamos dizer assim, depois insistir, persistir, não desistir. Né? É o planejamento, desenvolvimento com seres humanos, lida com seres humanos e insistir, persistir, não desistir. Então é um assunto que eu falaria muito mais, mas por hoje eu vou ficar aqui. Até logo, até a próxima.